um minutinho antes da gente chamar nosso convidado de hoje, uma pessoa que eu admiro muito, o Guilherme também, faz tempo que a gente estava querendo trazê-lo aqui para bater esse papo. Ele que lançou o livro Brasil no Espelho, um guia para entender o Brasil e os brasileiros. Recém-lançado e já figura entre os mais vendidos da Amazon. Ele é cientista político, PhD em ciência política, mestre em estatística, CEO e sócio fundador da Quest. A gente que cita as pesquisas da Quest aqui, semana sim, semana também no Matinal. Então, a audiência do Matinal já está familiarizada com as pesquisas que ele coordena, que ele conduz, mas não com o que ele vai trazer aqui sobre o Brasil no Espelho, o livro novo dele, que está muito interessante. Olha só, eu já apresentei o Felipe aqui, já falei tudo que ele faz, falei sobre o livro que está nos mais vendidos da Amazon. Basta você chamar e dar bom dia agora. Deixei isso para você, Guilherme. Então, ó, vou falar uma coisa que você não falou. É o mineiro com ar de mais carioca que eu conheço. Bate um papo com o Felipe. Se você esquecer o sotaque, que é sotaque de mineiro, ele parece carioca. Ele tem cara de carioca, vocês vão ver. Segundo jeitão de carioca. Felipe Nunes, vem pra cá mostrar tua carioquice, vem? Cadê você? Não tem cara de carioca? Isso é cara de carioca, pô. Isso não tem cara de mineiro, não, gente. Tudo bem? Bom dia, Guilherme amado. Eu não sei se isso é um elogio ou se é uma ofensa, pô. Para um mineiro... Eu sou carioca. Eu sou carioca. Tô te chamando de carioca, pô. Eu tô falando certo. Que eu acho cariocas... Nós somos diferenciados, E bastante humildes. Ô, Guilherme amado, eu achei que você ia me chamar do único atributo que importa e que minha querida Bia, não utilizou, que eu sou atleticano, pô, sou galo e tô sempre torcendo contra o Flamengo, viu, Guilherme? Eu sou Flamengo, não que isso me importe alguma coisa, que eu não tô nem aí pra futebol, mas eu sou Flamengo. Ok, mas eu tô aí pra política, que é um assunto que sempre moveu as nossas conversas. Acho que eu já entrevistei umas 2 vezes, mas a gente bate papo com frequência. Bia já entrevistou o Felipe no É Notícia alguma vez, lá na Rede TV? Ai, que ainda bom não. Que foi você que falou isso, Guilherme, não eu, que fica essa cobrança. Não entrevistou? Mas já convidei ele que não conseguiu, estava tarefado aí com a publicação e a divulgação do livro. Vou passar esse pano, esperando ele em 2026. Mas tive o prazer de entrevistá-lo no Roda Viva. Exato. Ele foi entrevistado no Roda Viva e eu estava na bancada. Mas faremos em 2026, Bia. Fica aqui o compromisso público. Até porque vai ter eleição, muita pesquisa, a gente vai ter muito assunto para falar até lá. E hoje, gente, o assunto principal com o Felipe vai além da política, porque não tem como a gente descolar tudo que o Felipe faz da análise política, né? Tá muito no DNA dele, embora a Quest faça pesquisa num universo muito mais amplo do que a política. A gente olha para o Felipe, automaticamente a gente quer que ele analise algum dado da política. Mas a gente vai falar do Brasil no Espelho, que é esse livro que a Bia falou agora há pouco, e que trata de diversas facetas brasileiras, não só na política. Felipe, eu queria abrir aqui o nosso papo te pedindo para você contar rapidinho para o nosso público a história desse livro. Ele nasce de uma pesquisa que vocês fizeram para a TV Globo, né? Exatamente, Guilherme. Essa é a maior pesquisa já feita no Brasil sobre valores, atitudes e preferências dos brasileiros. Nós entrevistamos quase 10 mil pessoas no Brasil inteiro. É o estudo mais amplo feito, quase 1h30 de conversa com cada um desses 10 mil entrevistados. Um estudo que foi encomendado pela Globo. A Globo sempre faz muita pesquisa, sempre foi uma empresa muito preocupada em entender o Brasil, compreender o Brasil, e esse é um dos estudos que acabou então virando livro. A gente está tendo a oportunidade de democratizar esse espelho do Brasil. Tenho falado muito sobre esse estudo nos últimos tempos, porque o que a gente constata no livro, para algumas pessoas é surpresa, para outras acaba sendo uma confirmação daquilo que elas já gostariam, imaginavam, esperavam. Então, é um livro que é bastante surpreendente. Quando você vai lendo ali, né, os diversos capítulos, você vai se deparando com novidades desse Brasil que está em
constante transformação e movimento, alguns desses movimentos muito rápidos. Nenhum país do mundo viveu a transição religiosa, a transição demográfica, a transição informacional do Brasil, e tudo isso está mexendo com valores e identidades, e por isso foi tão importante fazer esse livro. Felipe, eu quero te ouvir um pouco sobre o que te surpreendeu. Você que já trabalha, né, ouvindo as pessoas e com pesquisas, então eu imagino que já tivesse uma leitura um pouco assim do que você ia encontrar, mas o que te surpreendeu nesse trabalho. E também eu sei que tem um dado que você traz aí no livro sobre o nível de confiança interpessoal, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso, o que você achou e qual que é a consequência disso que a gente traz para a política e para a economia também. Bia, o livro tem muitas surpresas, mesmo para alguém como eu, que trabalha com pesquisa de opinião diariamente, né, seja para empresas, para partidos, governos, etc. Mas ele tem algumas surpresas porque quando você constata o número, quando você olha, né, e identifica aquele número específico, ele chama muita atenção. Por exemplo, o altíssimo grau de violência da sociedade brasileira, a forma como os brasileiros lidam com a violência no dia a dia, o altíssimo nível de punitivismo da sociedade, né? O Brasil sempre foi punitivista, mas a gente está chegando em níveis alarmantes, mas não é um país armamentista. É um país que quer resolver o problema da violência, mas não armando a população como um todo. Eu também fiquei muito surpreso com o nível de cansaço do brasileiro, né? O brasileiro diz nessa pesquisa que não está aguentando mais o nível de trabalho que ele tem com o baixo nível de renda que o trabalho dele oferece, né? Isso promove uma mudança de mentalidade impressionante. Os brasileiros não querem mais ter patrão, eles preferem trabalhar por conta própria, querem ter seu próprio negócio, querem empreender, e isso obviamente muda toda a discussão sobre o mercado de trabalho. Também me chamou muita atenção a comparação entre a geração Bossa Nova e a geração .com, que é um novo formato que eu utilizo para construir as gerações no Brasil. Então tem muitas surpresas, quem lê o livro vai se deparar com um Brasil bastante modificado. Mas um tema, Bia, esse que você me perguntou, ele é para mim fundamental para a gente pensar o Brasil, né? E aí eu queria explicar isso com algum cuidado. Confiança é uma base invisível que acaba sustentando as nossas relações, das mais íntimas até as mais distantes, né? Confiança é muito importante. Sem confiança, Bia, a vida em sociedade ela acaba sendo muito mais difícil, porque cada interação que a gente faz, ela está marcada por dúvida, medo, incerteza. E aí, qual que é o problema disso, né? Se a gente vai para uma relação uma relação social com desconfiança, a gente está lidando com mais incerteza, a gente está lidando com menos cooperação, né? Então, confiança é muito importante nas relações sociais. E o que a gente encontra no Brasil é que só 6% dos brasileiros dizem confiar uns nos outros. É um dos menores níveis de confiança interpessoal do mundo, né? É muito sério isso. E isso tem consequências, porque o brasileiro que desconfia é um brasileiro que tem mais dificuldade de fazer negócio, é um brasileiro que não aposta nas instituições, e isso, obviamente, você pode imaginar, gera desconfiança institucional e impede o desenvolvimento econômico do país. Então, eu considero que esse altíssimo nível de desconfiança é uma crise crucial para a gente pensar no Brasil do futuro, no Brasil que vem aí. Se a gente quiser resolver os nossos grandes problemas, a gente vai ter que resolver essa questão da desconfiança interpessoal. Felipe, eu quero te perguntar qual é a origem dessa desconfiança interpessoal, mas antes eu queria mandar um abraço para todos que estão assistindo a gente no Twitter. A gente está com uma audiência fabulosa lá. Se você está seguindo a gente, está assistindo ao Matinal pela primeira vez no Twitter, se inscreve aqui no YouTube também, tanto na vertical quanto na horizontal. Você pode assistir ao programa aqui e participar com a gente. Vem fazer pergunta pro Felipe aqui no chat do YouTube. Para a gente é mais fácil, se você quiser interagir, a gente acompanhar por aqui. Qual a origem disso, Felipe Nunes? Qual é da onde vem essa desconfiança interpessoal? Isso é uma coisa cultural do brasileiro
ou é reflexo dos últimos acontecimentos nos últimos anos, enfim, da política brasileira tão confusa como tem se desenrolado? Guilherme, o Brasil é um país escravocrata, né? Foi escravocrata até muito pouco tempo, patrimonialista, patriarcal, marcado fundamentalmente por muitas violências físicas, econômicas, emocionais. É um país que convive com o golpe, né, o tempo todo. Quem está assistindo sabe do que eu estou falando. Quando você atende o telefone, não sabe se é golpe, aquela mensagem e tal. Então, quando a gente olha para a nossa relação social como um todo, ela nos últimos 100 e tantos anos, marcada por rupturas, por golpes, né, por falcatruas. E as pessoas aprenderam ao longo do tempo a desconfiar uns dos outros. Você olha para o outro e fala, será que vem ali uma coisa errada? Tal. Isso é muito ruim, né? Isso está na base da nossa sociedade, da nossa estrutura hierárquica, e isso tem marcado a manutenção dessa desconfiança que a gente constata no livro. Agora, isso aumentou, Guilherme, como você muito bem disse, com a polarização, né? A gente está vivendo, desde 2018, um nível de polarização afetiva que é muito séria no país. E tem gente que quer negar isso. Não, a polarização é menor. Não, a polarização continua existindo, ela é real. O nível de discussão moral continua presente na sociedade, o bem e o mal continuam colocados no debate público, e a gente vai para 2026, é importante, né, quem está assistindo entenda isso, mantendo esse nível de polarização de lados, polarização eleitoral, polarização afetiva, que marca essa desconfiança, né? No livro, pra você ter ideia, a gente pergunta, você confia no vizinho, confia em quem trabalha com você, confia em quem tem posição política diferente da sua, e os níveis de desconfiança vão só aumentando quanto mais distante a gente fica no espectro político. Então, tem uma dinâmica histórica, né, da escravidão, do patrimonialismo, da forma hierárquica da sociedade brasileira, da relação do mercado de trabalho de exploração, mas também tem uma visão mais recente de polarização que continua existente, continua muito forte e que acaba marcando esse traço de desconfiança. Bia, eu vou te pedir licença porque é uma deixa boa para eu entrar com as Havaianas. E aí depois eu te devolvo aí para você fazer a próxima pergunta, por favor. Você falou em polarização afetiva. A gente vai tocar 3 vídeos aqui para a gente conversar sobre o que está acontecendo com as Havaianas. E aí eu vou te pedir depois para você explicar o que é polarização afetiva e ver o que esse episódio mostra sobre o que você enxergou do estágio atual da polarização na sua pesquisa. Lucas, toca, por favor, primeiro aí o vídeo da campanha publicitária das Havaianas feita pela Fernanda Torres. Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte, mas vamos combinar. Sorte não depende de você, né? Depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os 2 pés. Os 2 pés na porta, os 2 pés na estrada, os 2 pés na jaca, os 2 pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés. Havaianas, todo mundo usa, todo mundo ama. Beleza. Havaianas, depois a gente vai passar o Pix aqui para vocês depositarem pela vinculação publicitária. Mas é importante a gente ter visto a peça original para a gente poder, quem não assistiu, poder estar por dentro da discussão que eu vou propor aqui. Toca agora, Lucas, por favor, o vídeo do influenciador digital e ex-juiz Samer Agi. É um influenciador digital que se assume de direita, ele é colunista do Brasil Paralelo também. Toca aí, Lucas, por favor. As Havaianas vão fechar o ano com o pé esquerdo. Pois é, no afã de fazer uma propaganda diferente, convocaram a Fernanda Torres. Então ela grava um vídeo. Não comece o ano com o pé direito, comece com os 2 pés na porta. Só que a Fernanda Torres é uma atriz sabidamente de esquerda. Há uma semana, ela, diante de um trio, ou em um trio, com um microfone, gritava contra o PL da dosimetria, esse projeto de lei que arrefece as penas das pessoas punidas pelos atos do 8 de janeiro. A Fernanda Torres pode ser o que quiser, só que as Havaianas
Não podem. A verdade é que as Havaianas têm um market share de 90, 94% do mercado. 9 em cada 10 brasileiros usam Havaianas. E eles não são de esquerda. Há 20 anos essa propaganda passaria ilesa, ninguém repararia para bater com os 2 pés na porta. Agora não. E não dá para dizer que o time de marketing agiu com inocência, que eles não sabiam o que eles estavam fazendo ou que eles não perceberam. Porque qualquer um percebe a posição da Fernanda Torres, o protagonismo da Fernanda Torres e o que ela tem feito. Uma semana antes da propaganda, está lá a Fernanda Torres manifestando-se como alguém de esquerda. Qual é o ponto? Há uma crise criada por uma propaganda mal pensada. Esta crise será vencida. Evidentemente, houve crises piores de outras companhias e que foram vencidas. Só que as Havaianas acabaram de dar uma oportunidade de ouro para a concorrência, tipo a Grendene, Haider, Ipanema. Basta eles gravarem um outro vídeo dizendo assim: comece o ano com o pé direito, para dar sorte. E de repente eles podem convocar alguém que está em alta, assim, pelo lado da direita, tipo um Zezé de Camargo da vida, e ele grava o vídeo. Eles fazem uma ação promocional e colocam o site inteiro em promoção durante uma semana. Ou melhor, 7 dias? Não, 22. 22 dias de promoção. E aí, o 22 fica na cabeça, a propaganda viraliza e eles vendem como ninguém. Eles acabaram de entregar a faca e o queijo na mão da concorrência. Claro que as Havaianas continuarão grandes, mas a concorrência agora tem uma enorme oportunidade de fechar o ano com o pé direito. Pois é, Havaianas, todo mundo usa. Ou seria todo mundo usava? Não sei. Bom, eu não quero nem entrar na discussão aqui se foi um golaço das Havaianas, se foi mal pensado, como o influenciador criticou, mas para endereçar o que eu quero te pedir uma análise, toca o terceiro vídeo aí, que é um vídeo da Paula Lavigne, publicado no Instagram dela, mostrando um apoio às Havaianas. Toca aí, por favor. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Boa. Podia ter deixado, Lucas, ali a música do boiadeiro, mas o objetivo da Paula com o vídeo, Felipe, foi mostrar, ó, a esquerda está com as Havaianas. O que eu queria te pedir para você analisar aí? Assim, a minha opinião é que sacaram, que eles presumiram que ia causar esse alvoroço, e esse buzz é maravilhoso para as Havaianas, porque é uma marca que ninguém vai deixar de usar a Havaiana, porque é de direita ou de esquerda, como ninguém deixou de comer o chocolate, lá esqueci qual era o chocolate, que também foi interpretado uma publicidade dele, o bis. Ninguém de direita deixou de comer bis. E assim, eu acho que a Havaiana sabia o que estava fazendo e não foi mal pensado. Eu acho que o Samir Agi, eu acho que o nome dele é esse, eu acho que o Samir Agi não entendeu isso. Mas esse não é o ponto. O fato é, a publicidade está se aproveitando, muito como o BIS possivelmente se aproveitou, as Havaianas possivelmente se aproveitaram agora, está se aproveitando de um troço que a gente tem realmente tudo a gente tem que dividir entre direita e esquerda, né? Isso é parte dessa polarização afetiva, né? Explica pra gente, por favor, e os sintomas que você percebeu na sua pesquisa. Então, Guilherme, eu vi tudo isso que está acontecendo aos olhos dos meus 2 livros, né? O Brasil no Espelho, que é esse reflexo de um país que tem muita unidade, mas que continua polarizado. E o primeiro livro que eu escrevi com Thomas Trauman, o Biografia do Abismo, eu mostro lá em 2023, e eu já chamava atenção com o Thomas para isso, né? A polarização, ela divide as famílias, como a gente viveu isso, né? Estamos chegando perto do Natal. Quem é que não passou nos últimos 4 anos um Natal com medo de algum conflito político, daquilo que o tio vai dizer e tal? E a gente fala no livro das consequências para as empresas, né? As empresas vão ter que ter ferramentas de análise, estratégias que, em alguma medida, se apropriem dessa polarização ou evitem ela de alguma maneira. Então, assim, o que é importante, Guilherme? Acho que tem 2 aspectos aqui para a gente considerar. O primeiro é que, sob a ótica da marca, né, que é essa que você está dizendo, em países polarizados e calcificados, que é isso que eu e Thomas chamamos lá no Biografia do Abismo, o que é calcificação? É quando a visão de mundo de alguém
é tão importante para ela que você passa a organizar todo o seu comportamento em torno da sua visão de mundo, né? Nesse cenário, as marcas deixaram de ser neutras aos olhos do consumidor, né? Ou seja, o posicionamento da marca e o posicionamento político das pessoas passaram, de alguma maneira, a se confundir e gerar, em muitos casos, oportunidades e riscos, né? Tem um dado no livro que é muito impressionante, que é, a gente pergunta para os brasileiros: você deixaria de comprar um produto se a marca se manifestasse como uma identidade política diferente da sua? Guilherme, de 2018 para 2025, saiu de 1% para 28% os brasileiros que dizem que sim. Eu só vou consumir aquilo que é igual ao que eu penso, né? Para mostrar como está crescendo essa tendência de uma polarização moral, não uma polarização pragmática, né? Ou seja, essa disputa que eu falava do bem contra o mal, do certo contra o errado, em que o outro é seu inimigo e não o seu adversário apenas, isso acaba colocando qualidade, preço, serviço, em alguma medida, no mesmo patamar, né, de outros itens como valores e costumes. Então as marcas, é claro, vão ter que olhar para esse mundo e pensar nas oportunidades que ela tem e nos desafios, mas tem uma questão que não pode ficar fora dessa análise. A gente sempre ouviu, Guilherme, que comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Só que no mundo digital, de bolha, de viés de confirmação, em que está todo mundo tentando confirmar aquilo que já é, entender é também estimular, explorar. E é isso que a gente vê nesse caso. Você tem medos, ressentimentos, frustrações difusas sendo exploradas nesse caso. O sucesso de uma estratégia como essa que a gente viu nas redes aí nas últimas 24 horas é que a estratégia de marketing, ela deixou de ser só por ideologia ou por carisma ou por identidade. Você hoje tem que entender de big data, de microsegmentação, de algoritmo, de psicologia social. Ou seja, o sucesso está na substituição de um debate público racional por estímulo afetivo. A raiva, o medo, a indignação, a desconfiança, que a gente acabou de falar, são explorados por um lado e pelo outro para conseguir produzir movimentos, né, estímulos, dinâmicas na sociedade, né? Então, eu acho que o mais impressionante deste evento que você está colocando aqui, né, para a gente conversar é exatamente o fato de que esse medo, essa raiva, essa indignação, essa desconfiança são utilizadas, neste caso, pela direita, para estimular um público, né, nesse caso, contra uma marca, mas mais do que contra uma marca, a favor de uma dimensão simbólica que os une, né, que os mobiliza na sociedade. E isso funciona, né? Para quem não leu ainda Os Engenheiros do Caos, do Empoli, eu acho que aqui você tem um enquadramento perfeito para entender como os engenheiros do caos utilizam esse tipo de estratégia para mobilizar o seu lado político, sabendo que há polarização, que essa polarização é afetiva, é emocional, é moral, e isso acaba estimulando as pessoas. E só para ficar nessa parte do marketing que você analisou, e tem um lado aí das Havaianas que também a marca está na boca do povo, né? O ganho disso, né? Assim, as Havaianas vendem tanto, como o Bis vende tanto, que não vai ser o cara que... Aqui no chat teve gente que... A gente tem um chat, não sei se você sabe, vertical à direita e horizontal à esquerda. É muito divertido. Então a gente tem na nossa audiência aqui do Matinal, e gostamos muito, a gente tem uma audiência de direita e uma audiência de esquerda. Aqui no chat da audiência predominantemente de direita, teve gente que falou assim: não tinha visto, já estou indo lá no meu armário jogar fora minha Havaiana. Mas isso é marginal. O termozinho do marketing, né, awareness, né, que é o conhecimento da marca, né, tá todo mundo falando de Havaianas desde ontem. Então isso é um ganho para a empresa também, né? As Havaianas, assim, duvido que as Havaianas não tenham sacado essa coisa do pé direito. Eu não acho que foi um erro, acho que eles sacaram. Qual é a tua visão sobre isso, o teu achismo sobre isso? Não, eu não acho nada. Eu prefiro nessas horas não achar nada. O que eu tenho certeza é que
o Natal desse ano será marcado por, em alguns casos, brincadeiras, em outros casos, por provocações em torno desse tema. Você pode ter certeza que o Amigo Oculto desse ano vai ser um Amigo Claro. Oculto marcado pela, tô te dando uma Havaiana porque você é isso, tô te dando uma Sim, outra sim. marca. Ou seja, Sim, sim, sim. isso é a constatação, Guilherme, de que essa polarização permanece e que as pessoas utilizam as suas identidades políticas como atalhos, né, para percepção de consumo de notícia, consumo de produto, e, claro, pelos seus costumes, valores, como eles querem ver seus filhos criados, as escolas. Ou seja, é muito importante que a gente entenda, e a gente aqui que está falando para um público diverso, né, de esquerda, de direita, de centro, que essa polarização está dada, ela não arrefeceu, e esse caso, explorado ou não pelo marketing da empresa, né, é uma constatação, eu acho que muito profunda, de como a polarização calcificada continua presente e ela é estimulante dos medos, raivas, frustrações e desconfianças da população brasileira. E, Felipe, onde entra a geração mais jovem nisso? Você estava falando que você, no Brasil no Espelho, traça aí as diferenças entre o que você fala de geração bossa nova, geração.com. Então, eu queria que você trouxesse um pouco assim, quais são os sonhos, as aspirações, qual que é o perfil que a gente tem de uma geração mais jovem, né? Porque quando a gente fala de eleitorado, muitas vezes a gente fala, o eleitor do Bolsonaro é um homem mais velho, né? O eleitor padrão, digamos assim, né? Homens mais velhos, nos Estados Unidos, no Trump, a mesma coisa, homens mais velhos se identificam mais com o Trump, votam mais no Trump, mas eu queria que a gente olhasse um pouco para as gerações que estão chegando, né? Chegando no mercado consumidor, chegando no mercado de trabalho. O que você traz aí no Brasil no Espelho para a gente? Primeiro, Bia, que é uma geração cansada disso que a gente está falando aqui agora. É muito impressionante, mas quando você pede a geração.com para se autoclassificar no espectro ideológico, o que você descobre é que ela diz que é mais de centro. Então ela está menos interessada em estar na esquerda ou estar na direita, ela prefere se colocar ali no meio, e isso é um retrato, na minha visão, isso é uma consequência justamente dessa altíssima polarização afetiva que a gente estava discutindo. Então, é uma meninada cansada desse debate. O segundo elemento é que a geração.com ela vem com uma visão muito diferente. É uma geração que valoriza muito mais a flexibilidade do que a estabilidade. Então, no caso dos empregos, ela não está em busca de uma carreira de longo prazo, ela está em busca de vivenciar experiências, né? Do ponto de vista das relações familiares, é uma geração que acha que o relacionamento é para ser feliz e não para ter filho, né? Não é uma obrigação do casal ter filho com a sociedade. Você tem que ser feliz, tem que se realizar no seu relacionamento. E os tipos de relacionamento mais diversos. A geração.com está mais aberta a novas experiências. É também uma geração, a geração.com, Bia, que é menos machista e menos preconceituosa do ponto de vista da discriminação de raça. É curioso perceber. Esse cansaço da geração.com com a polarização também fez com que eles tivessem, na média, uma reação diferente ali da geração bossa nova. Então, quem ler o livro sobre esse aspecto vai encontrar tendências muito interessantes sobre como essas novas gerações vieram para o mundo e se olham no espelho de um jeito diferente da média da sociedade brasileira. Você diz que o brasileiro, no livro você diz que o brasileiro é cheio de contradições, né? Defende o Estado forte e rejeita impostos. Critica a política, mas espera soluções rápidas do governo. Essas contradições, elas são um obstáculo ao nosso desenvolvimento, à nossa integração social, ou elas fazem parte da nossa identidade política, Felipe? Eu prefiro ver isso de um jeito bonito, Guilherme. O Brasil é um país que não é explicado pela média. O Brasil é um país explicado pelo desvio padrão, pela variância, pela diferença, pela heterogeneidade, né? E é exatamente o fato de nós estarmos em constante transformação. O Brasil mudou muito. Se a gente pensar nos últimos 10 anos, gente,
tudo que aconteceu nesse país. Estamos chegando no final do ano, sempre bom fazer grandes reflexões, né, sobre o futuro. Veja bem, nós tivemos as manifestações de 2013, a Copa do Mundo, impeachment de presidente, depois Olimpíada. Você tem presidente preso, agora são 2. Você teve, né, o Temer, que também é presidente preso. Você tem grandes confusões do ponto de vista da mudança das relações de trabalho, reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma tributária agora. Agora a gente está vivendo uma grande reforma, que é a reforma da renda. São muitas mudanças, né? A taxa de natalidade caiu de maneira absurda. Meu pai tem 15 irmãos, minha mãe tem 10 irmãos, eu tenho um irmão. Você imagina a velocidade com que as famílias modificaram, né? Então, tudo isso, Guilherme, produziu na sociedade brasileira muitas contradições. A gente está em processo de mudança, né? E eu acho que, mais do que se preocupar com essa diversidade, eu prefiro olhar para isso como uma dinâmica da pluralidade da nossa sociedade. E espero que essa pluralidade seja mais democrática, cada vez mais democrática, para que a gente possa debater e divergir num ambiente institucional e não numa dinâmica, né, de confronto social, que é o que essa polarização produz. Então, eu gosto dessas contradições porque eu acho que elas explicam muito desse Brasil diverso e plural que a gente encontra, né? Que não é o Brasil do Rio de Janeiro, que não é o Brasil de São Paulo, é o Brasil continental, né? Que tem tantas culturas e tantos sotaques, tantas formas de se expressar na culinária, na música, no dia a dia, né? Da relação do clima com as pessoas. Então eu acho que isso é fruto desse Brasilzão, né, que a gente vive. Que você Boa. faz da sociedade, você determina essas identidades políticas. Fala um pouco disso para a gente e qual é a análise possível do quadro político a partir desse desenho aí de identidades políticas. Bia, um dos grandes pontos desse livro é justamente ter conseguido mapear os valores dos brasileiros para utilizar esses valores e construir quais são as identidades políticas do país, né? Ao invés de classificar o brasileiro por sexo, idade, escolaridade, renda apenas, o que eu proponho no livro, isso serve para quem está fazendo marketing político, marketing de produto, para quem quer entender o Brasil, para quem quer dialogar com o país. O que eu proponho há 9 grandes identidades nacionais. Há 9 grandes bolhas, tribos, né? E essas identidades são construídas a partir de valores. Bia, quais são essas 9 identidades? Do lado mais à esquerda estão os militantes de esquerda, a classe D e E e os progressistas. Do lado da direita estão os conservadores cristãos, o agro, os empresários e a extrema-direita, né? Mas no meio, em disputa, indo para um lado ou para o outro, estão os empreendedores individuais, estão os liberais sociais, que são muito importantes por um motivo. Esses 2 grupos não estão calcificados. Esses 2 grupos estão em disputa. Esses 2 grupos já votaram contra o PT, já votaram a favor do PT, e em 2026 eles serão decisivos, né? É o grupo que rejeita o bolsonarismo e, por isso, votou mais em Lula em 2022, mas que agora vai pensar de novo o que é melhor para ele, se é continuar votando no Lula ou se é encontrar uma opção à direita, né? É isso que está em disputa agora, Bia, é isso que é importante nesse momento a gente entender, porque são esses 2 grupos que vão definir a eleição do ano que vem. Repete então pra gente aqui eles todos numa sequência, porque isso dá um belo corte para redes sociais. Então são 9 grupos, né, Guilherme? A gente está falando dos militantes de esquerda, da classe D e E e dos progressistas. Estes 3 grupos estão calcificados em torno da política, da visão de mundo mais à esquerda do Brasil, votarão fatalmente no Lula. À direita você tem 4 grupos, né? A extrema-direita, o agro, os empresários e os conservadores cristãos, que também estão calcificados e vão votar provavelmente no candidato mais competitivo da direita. E você tem 2 grupos que estão em disputa: os empreendedores individuais, os liberais sociais, esses que já votaram a favor do PT,
já votaram contra o PT, dependendo da eleição, e agora são os eleitores que estão em disputa, que precisam ser conquistados. O coração deles, a mente deles é que está em disputa em 2026 e serão os grupos decisivos na eleição do ano que vem, a depender de quem será o candidato da oposição e de como estarão os temas como violência, economia e mercado de trabalho, que são questões que preocupam eles de maneira muito decisiva. Do evangélico aí, onde entra o evangélico aí? Ontem eu estava conversando com uma integrante do movimento negro evangélico e ela estava me explicando como que os evangélicos progressistas estão rejeitando esse rótulo e querem ser chamados de evangélicos, ou só cristãos, né? Então, quer dizer, há alguns anos o evangélico de esquerda, o evangélico progressista, ele queria ser identificado assim. Agora não, agora ele entendeu que ser chamado assim contribui para quem quer ver os evangélicos como uma massa dividida, né? Quer polarizar os evangélicos também. Onde você vê em 2026, para onde você vê em 2026 os diferentes segmentos evangélicos caminhando? Então, primeiro, Guilherme, deixa eu explicar, né? Dentro dos conservadores cristãos, a maioria é evangélica. Então, nesse supergrupo, né, 27% dos brasileiros, a gente classifica como conservador cristão e a maioria deles está ali dentro. Mas o grande achado desse livro, e claro, isso já vem de diálogo com outras pessoas que estudam, né, o tema das religiões, é que você não deveria tratar o evangélico como um grupo que é um bloco monolítico, né? Você, na verdade, tem diferentes expressões ali dentro, os pentecostais, neopentecostais, os tradicionais, e eles têm filosofias de vida muito diferentes, têm visões de mundo diferentes, mas na sua maioria é um público mais conservador e que tende a votar contra o PT em 2026. Né? Durante muito tempo a gente discutiu se os evangélicos votariam com a Bíblia ou com o bolso, e o que a gente encontra no Brasil no Espelho e o que eu tenho encontrado nas outras pesquisas que eu faço na Quest é que esse público é o público mais mobilizado por valores, por costumes, por tradições e por identidade religiosa. Né? Se tem um grupo na sociedade brasileira que eu diria que dá para dizer que vai votar contra o PT, na sua maioria, claro que não é todo mundo, como eu disse, mas na maioria é o público evangélico, é o público que vai dar mais trabalho, porque ele é numeroso hoje no país e tem uma visão bastante diferente da que é apresentada, né, ao mundo pelo governo do PT. Muito bom. Mas, no geral, o seu livro traça um quadro de uma sociedade conservadora, né, Felipe? Sociedade brasileira, assim, de um modo geral, né? Na média, Bia, o que a gente enxerga no Espelho é um povo muito tradicional, né? Esse livro que está aí na tela, O Brasil no Espelho, revela muita tradição. Não é à toa, Bia, que a desconfiança na sociedade brasileira ela é traduzida no livro com dois achados importantes. O brasileiro confia muito em Deus e na família, que são duas dimensões muito tradicionais, né? Então, essa alta volatilidade, essa violência, a desconfiança social, ela acaba produzindo na gente uma visão que eu preciso, né, acreditar em Deus, preciso ter muita fé para conseguir vencer os desafios da vida, e o Brasil é um povo muito de fé, isso marca a gente, e também um povo de muita família. Uma família, né, que se cuida, que se protege, que acha que tem que proteger os filhos de qualquer maneira, que quer almoçar no domingo com a família, né, que quer dar orgulho para os pais. Então, é um povo de fé e um povo de família, ou seja, um povo, neste momento, muito tradicional, mais conservador e que se auto-identifica como um país de centro-direita. Né? Na média, é isso que a gente encontra e por isso é tão importante entender que o lulismo, que sempre venceu eleições, venceu muitas eleições no Brasil, é um movimento que não é só progressista. O lulismo é maior do que a esquerda progressista no Brasil. Ele dialoga, principalmente no Nordeste, com um grupo maior, né, de pessoas e por isso consegue vencer eleições. Bia, o Lula vence a eleição porque ele dialoga com setores conservadores e progressistas da sociedade. Felipe, a gente está vendo
uma direita ainda fragmentada, né? Não tem uma coesão ainda em torno de um nome, né? O Flávio Bolsonaro foi o escolhido, ao menos por enquanto, pelo Jair Bolsonaro, mas o fato é que os outros candidatos não tiraram suas candidaturas, né? Os que já declararam candidaturas, o Zema e o Caiado, estão aí, não tiraram. Há articuladores do Tarcísio ainda em campo, há articuladores do Ratinho Júnior ainda em campo. Considerando o Brasil no espelho, tem espaço para tantos candidatos de direita assim? Ou o brasileiro se acostumou a ter um nome e esse nome ser o cara que ele abraça à direita, já que, convenhamos, a esquerda, desde 1989, para valer mesmo, não tem outro nome, né? O nome mais competitivo está posto desde 1989, inclusive nas eleições que ele não participou, era ele ali por trás da Dilma. E a direita, tem espaço para tanta gente? Guilherme, a sua pergunta me suscita uma análise de dois blocos. Você tem o problema da demanda e o problema da oferta, né? Do ponto de vista da demanda, claro que sim, o Brasil é um país, como a gente acabou de falar, enorme, diverso, plural, em que a direita não bolsonarista é maior do que o bolsonarismo, inclusive, em que o eleitor independente é o maior segmento da sociedade brasileira. Se você tem ali 22% de lulistas e 15% de esquerda, do outro lado você tem 22% de direita não bolsonarista e 13% de bolsonarismo. Esses números, inclusive, se empatam ali. Quase um 35-35. E sobram 30% de independentes do centro. Então é claro que tem espaço para outros projetos. O problema é a forma como o sistema eleitoral funciona no Brasil. E aqui vou falar como cientista político, mais do que como pesquisador, né, de opinião. O sistema eleitoral de 2 turnos, Guilherme, ele acaba forçando as pessoas a pensar em 2 polos. Porque no final das contas, você pode ter um monte de candidaturas, mas a eleição vai ser decidida, muito provavelmente, no segundo turno e não no primeiro. Tirando o Fernando Henrique Cardoso, que ganhou a eleição no primeiro turno, as pessoas se esquecem disso. Fernando Henrique ganhou as 2 no primeiro turno. De Lula para cá, a gente só viu eleições definidas no segundo turno. Então o eleitor aprendeu nesses últimos 20 anos, 23 anos, a jogar um jogo de antecipação de quem vai ser o mais competitivo lá na frente. E isso acaba diminuindo a força de candidaturas que estão no centro, às vezes, ou que estão fragmentadas na direita. O que isso significa? Para ser competitivo, no segundo turno, é muito importante que haja coordenação política no primeiro. Há alguma fragmentação, eu acho que é natural, é até saudável para a democracia, porque aí você tem diferentes visões de mundo, mas o eleitor procura aquele nome que é mais competitivo, que é mais forte, já no primeiro, para disputar com, geralmente, o incumbente, aquele que está no governo, e esses votos acabam migrando, em alguma medida, para esses 2 nomes ao longo do processo. Vamos ver quanto a direita e o centro vão conseguir resolver esse problema esse ano, né, em 2026, para entregar uma oferta política mais ou menos coordenada. E aí o eleitor entra no jogo e faz a sua decisão, se vai direto para o Flávio Bolsonaro, que hoje é o nome mais forte do campo da direita, ele traz o bolsonarismo e conquista um pedaço da direita não bolsonarista, ou se ele vai optar para fugir da polarização e caminhar mais ao centro. Eu repito, isso depende, primeiro, de coordenação e de organização política dos partidos e da elite política do país. Muito bom, Felipe Nunes, conseguimos, meu caro, a gente está desde antes do Amado Mundo estrear, a gente está marcando, desmarcando, combinando, descombinando, e foi aqui no 22 de dezembro, com o Brasil no espelho, perto de chegar ali ao número 1, tá em que posição dos mais vendidos do país? Eu sei que isso depende de ranking, tem vários rankings, mas já está entre os 10 mais vendidos em vários rankings, né, Felipe? Já, o Brasil no Espelho hoje é o segundo livro de não ficção mais vendido do país, já em 2 semanas consecutivas, e considerando aí todos os livros infantis, ficção, não ficção,
Está ali entre os 10, 15 livros mais vendidos do país, graças a Deus. Eu aproveito aqui, nós estamos 22 de dezembro, eu tenho certeza que um monte de gente ainda está pensando o que dá de Natal, então vai na livraria e compra Brasil no Espelho, é um ótimo presente de Natal para te livrar de boas discussões e problemas na ceia. É melhor você entregar o livro e falar, ó, depois a gente lê o livro, depois a gente conversa. Muito bom. Valeu, meu caro. Bom Natal para você. Que você discuta bastante sobre as Havaianas na mesa de Natal, tô brincando. Que seja um Natal leve, tenho certeza que você, entre os seus, você, com o teu jeito carioca de ser, você é agregador, entendeu? É quase uma ofensa aos mineiros. O mineiro também é agregador. Ah, Bia Bula, não vem meter que paulista é agregador. Paulista tem vários predicados. Agregador também não é, né? E que você quer elogiar o Felipe falando que ele tem jeito de carioca. Mas ele tem jeito de carioca, fazer o quê? Ele não tem a simpatia dos mineiros, ô Guilherme. Não vem Ô, Guilherme, pelo amor de Deus. Ô, Bia, você sempre salvando o Guilherme de situações, né? Vamos falar, ainda bem que existe você nesse amado mundo. Mas, ô Gui, deixa eu só aproveitar e dar os parabéns. Esse ano foi um ano corrido, ano que vem a gente vai com certeza falar mais, mas parabenizar pelo seu trabalho, pela incrível capacidade que você tem de aglutinar, de produzir conversas e diálogos tão necessários nesse país. Você e Bia estão brilhando aqui nas manhãs, eu sempre estou assistindo vocês num voo, no aeroporto, ou às vezes, né, fazendo alguma coisa, então parabéns, estou muito feliz com o trabalho e feliz de ter conseguido vir aqui antes de terminar o ano, porque vocês realmente fazem um trabalho necessário para o Brasil. Parabéns e vamos falar muito em 2026, com certeza.